Contando uma canção. E hoje, no Contando uma Canção, eu tenho a honra de receber o Hélio Costa Manso ou o Steve McLean, né? São dois em um hoje aqui no nosso programa. Tudo bom, Hélio? Tudo bem, duas personalidades, uma republicana, outra não. Olha só. E aí, Marcelo, prazer estar com você. Prazer, Hélio. É sempre muito bom conversar com você. E olha, eu ficava me cobrando que o dia que eu falasse com você, me encontrasse com você, a primeira coisa que eu ia dizer era parabéns pela direção musical da série A História Secreta do Pop Brasileiro. Foi uma das séries que eu mais me apaixonei recentemente, de arrepiar. Como vocês contaram, eu entrevistei outro dia o André Barcinski, e já dei os parabéns para ele, mas não dei para você. E eu estou aqui, estou com a trilha na minha conta do Spotify ouvindo o tempo todo. Parabéns, viu, Hélio? Que trabalho fabuloso. Foi uma história muito bem contada pelo André, que, na verdade, tem milhões de ramificações ainda, caso um dia ele possa retomar a narrativa. E aquela história tem muito da sua história, né, Hélio? Do momento em que o Hélio dá lugar ao Steve McLean. Vamos contar como é que foi essa mudança? Na verdade, eu cantava em inglês já com a minha primeira banda, que chamava Mustangs. Depois, quando a gente gravou I'm Gonna Get Married, que foi um grande sucesso no começo dos anos 70, a banda passou a se chamar Sunday. Naquela época não falava banda, falava conjunto. Tanto é que hoje em dia ainda tenho dificuldade de dizer a banda. Para mim é o conjunto, o Sunday. E como eu e mais outras bandas da época, que éramos os reis das domingueiras, então, todos nós só cantávamos em inglês. Então, foi natural essa transição. Alguns passaram a fazer carreira solo e adotar nome em inglês, porque era o que melhor combinava com a música em inglês que a gente cantava. E as músicas, elas faziam sucesso lá fora, só que tinha uma demora para chegar aqui. E vocês tinham essa agilidade de trazer esses sucessos de lá para o Brasil, é isso? O I'm Gonna Get Married foi um pouco diferente. O I'm Gonna Get Married era o lado B de um single de um cantor chamado Lou Christie. O lado A fez muito sucesso. O lado B, como qualquer lado B em geral, fica esquecido. Outro single veio dele e acho que uns 6, 8 meses depois, o Antônio Paladino, que era dono de uma loja de disco aqui de São Paulo chamada Eletroarte, detectou, percebeu que essa música era uma música boa e perguntou se a gente queria gravar. Nós ainda Mustangs. A gente torceu um pouco o nariz porque era música lenta e as bandas então queriam ser o Deep Purple, a gente queria ser o Led Zeppelin, a gente queria cantar música pesada, né? Que aparentemente melhor combinava com os homens, né? Mas a gente falou, bom, não se diz não para um convite de gravação, né? E gravamos, foi tema de uma novela chamada Superplá, da Tupi, que era bastante forte em termos de novela, então, e foi um enorme sucesso. A partir daí a gente começou continuamos a gravar em inglês, mas aí não mais fazendo esse cover que aqui você se referiu, que é aquela ideia de você fazer uma coisa igual porque o original não saiu ainda no mercado. Aí a gente começou a ter alguns voos próprios, algumas composições próprias, ou algum arranjo que fazia a música tão diferente que parecia até que era outra. Uhum. E aí o Steve McLean já fazia parte do Sunday ou não tinha essas personalidades lá? Quando você vai cantar, é que ele nasce. Não, naquela época nós éramos uma unidade, era uma banda chamada Sunday, que foi tendo vários componentes, mas tinha eu, que depois virei Steve McLean, a Vivian, que depois virou Harmony Cats, o Fábio Gasparini, que depois foi o líder do Magazine, o Norival na bateria, que saiu do Sunday para ir para o Roberto Carlos, está lá até hoje como baterista do Roberto Carlos, o Claudinho e o Márcio, dois irmãos que eram dos Beatniks. Enfim, passou um monte de gente. Eduardo Lemos, que depois foi ser dono da Transação, que era uma empresa de aluguel, até hoje, de aluguel de instrumentos e tudo. Passaram vários, mas nós éramos uma banda, não tínhamos uma carreira solo paralela.
A banda terminou aí por volta de 72, 73, e aí o Steve McLean, eu já era diretor de gravadora, e aí quando apareceu a oportunidade para gravar uma música em inglês para uma novela da Globo, quase todas que eu gravei, acho que todas que eu gravei acabaram sendo temas de novela da Globo, eu aceitei, fiz, e esse nome foi dado por um diretor da radiodifusora chamado Cayon Gadia. Ele queria um nome que parecesse com Steve McQueen. E Steve McLean era parecido o suficiente para criar confusão. E você gostou do nome, Hélio? Eu estava mais emocionado por gravar do que para reclamar do nome. Tava bom. E o seu inglês, você chegou a morar nos Estados Unidos? Como é essa questão do cantar em inglês o tempo todo? Olha, eu morei 10 anos nos Estados Unidos, mas bem depois disso. Eu fui morar nos Estados Unidos em 1988, a gente ficou lá até 98. Mas eu acho que cantar em inglês com as bandas, então, que só cantavam em inglês, porque assim o público queria e a gente também gostava, ajuda muito, né? Claro que quando eu fui, a primeira vez que eu fui para a Europa, em 1970, eu achava que eu falava inglês perfeitamente bem. Estava longe de ser verdade. Mas ajuda muito cantar. A gente cantava em inglês, cantava em italiano, cantava em francês. Então, você acaba se acostumando a frases feitas, né? Uhum. Quando você canta I wanna hold your hand, você já aprendeu que tem um I, que tem um wanna, que tem hold, que tem your, que tem hand. Isso tudo ajuda muito, ajuda na pronúncia e tudo. Quantas vezes a gente cantou muitos anos aqui em São Paulo num bar chamado Vitória. E iam muitos estrangeiros lá. E eles conversavam comigo e com outro vocalista da banda como se nós fôssemos nativos de alguma cidade da Inglaterra. Porque quando você canta, você também está imitando o sotaque do original. Então, teoricamente, você está bem próximo de ser um nativo. Mal sabem eles que a gente só sabe cantar aquilo lá também, né? Mas você aprendeu esse inglês, então, cantando, sabia? Cantando, somente Cantando. Não, cantando. você fez. Como todos nós, eu tive aulas em inglês, mas é uma aula mais de introito, né? Não é uma coisa que te ensina a falar tudo. Uma das coisas mais difíceis para quem vai falar inglês pela primeira vez, num país estranho, é falar por telefone. Porque por telefone você não está vendo a boca da pessoa, então tudo é mais difícil, você não está vendo os gestos da pessoa, né? Além do que os gestos também são diferentes, né? E quando eu morei nos Estados Unidos, durante muito tempo eu tive que negociar com advogados da CBS, da televisão, da NBC, porque a gente lançou o programa da Xuxa em inglês. Então, eu negociei muito com os diretores, com os advogados e tudo. 2 anos depois, quando o programa já não existia mais, uma vez encontrei um deles e ele falou, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. O que quer dizer isso aqui, hein? Quer dizer, além disso, tem coisas que você faz que você acha que estão dando uma ênfase enorme ao que você está dizendo, e nem sempre elas são comuns dentro dentro dos modos, né? Da mímica dos nativos. Então, é difícil. Falar inglês por telefone é difícil, aprender a falar inglês num lugar onde você é estrangeiro é difícil, mas você sempre chega lá. E você consegue compor em inglês, Hélio? Aí, com tudo isso, você está falando assim, eu pegava, ouvia os sons e fazia. E compor, aí não dá para fazer sem um conhecimento bacana da língua, né? Mas aí você também se atém a um vocabulário menor, né? Que é um vocabulário que você conhece mais. Na verdade, eu acho, por exemplo, que o brasileiro, as músicas feitas em português, em geral, desde sempre, elas têm uma qualidade teoricamente muito melhor do que os dos americanos. Se você olha bem, sei lá, eu lembro quando o Lionel Richie lançou aquela canção que era Hello, então é aquela coisa, alô, eu te amo. Isso em português é uma coisa extremamente brega, né? O inglês é mais simples na letra. Claro que existe o Bob Dylan, que é obviamente, talvez o melhor letrista de música de sempre, né? Quer dizer, depois de Cole Porter, daquele monte de gente, mas dos anos 50 para frente, o Bob Dylan e o Paul Simon, eu acho que são ótimos letristas, mas isso não é a média real das letras americanas. Elas são muito mais simples. E, obviamente, de novo, cantando sempre em inglês, você também pega alguns temas e aí não é difícil compor, não.
Na série, né, História Secreta do Pop Brasileiro, tem cenas muito legais. Se não me engano, é do Dave McLean, né, que falava que ele estava proibido de dar entrevista, porque todo mundo imaginava que ele era americano, então ele não podia dar entrevista. E o Steve McLean, como era essa questão de entrevista, de aparecer, Hélio? É a mesma coisa. Era lógico que, na medida que você cantasse em inglês, com um nome que acabava de nascer, que é um nome desconhecido até então, as pessoas iam ouvir pensando que era inglês, não tem por que pensar que era em português, né? Uhum. E aí, eu acho que tem muita gente que ouve com os olhos. Então, a pessoa gosta, mas depois que... Ah, não, é brasileiro? Ah, bem que eu achei que não era tão bom, não sei o quê, entendeu? Tem muito disso, né? Então tá Então, a ideia proibido era de essa, entrevista. era esconder. Eu nunca me apresentei em nenhum programa de televisão, com exceção do Globo de Ouro, que eu fiz vários, porque eu também... O Globo de Ouro era uma coisa... Não tinha bate-papo, né? E era uma coisa bem tratada em termos de imagem, tudo. Eu tenho um programa só que eu fazia, que era do Imperial. O Imperial era amigo meu e ele gostava muito que eu fosse. E aí ficava aquela coisa, aquele jeito dele, tire os móveis da sala, não sei o quê. E eu entrava, cantava, todo sem graça, aquele monte de mulher com aqueles maiôs cavados até a orelha. Mas Bom, era assim, claro que dentre nós, dentre as bandas todas que cantavam inglês, tinha gente que cantava mal e porcamente. Tinha uma pronúncia ruim e não tinha inglês nenhum. Outros eram melhores. Eu estava na faixa dos médios para melhores. que legal. Bom, nesse quadro aqui, Hélio, a gente escolhe uma música para você contar a história dessa canção, né? Como ela nasce, como ela entrou na sua vida aí. E nós escolhemos o Sweet Sounds. Eu queria que você contasse um pouquinho da Sweet Sounds para a gente. Sweet Sounds eu gravei em Sweet Sounds ou Beautiful Music, eu gravei em 77. Eu compus a melodia depois de uma letra que a minha namorada de então chamava Rosana. Ela fez uma letra para nós, para o nosso relacionamento, e eu compus uma melodia em cima. Você vê, ela tinha um bom conhecimento de inglês, a letra era muito boa, a letra tem coisas que não são comuns, assim, nem em músicas americanas, tipo do not cease, quer dizer, não cesse, não pare, tem umas coisas diferentes. Eu gostei, compus a música, foi a primeira e única vez que eu fiz uma melodia em cima de uma letra já pronta. E ficou legal, tenho muito orgulho dela, gostei muito. Que ano foi essa música, Hélio? Foi 77, começo de 77. E o que aconteceu com a música? Todas as minhas acabaram sendo temas de novela. Essa foi o tema de uma novela, eu acho que chamava Locomotivas. Na medida que você tinha um tema romântico, que era uma música romântica, que era tema de um casal romântico, a música, se o casal prosperasse, a música prosperava junto, né? Uhum. E ela tocou bastante, fez bastante sucesso, assim. Cantei ela bastante, possivelmente no Globo de Ouro e tudo. Pena que não existem imagens, não imagem nenhuma dessa época. Dos anos 70, eu, Christian, Dave McLean, o próprio Morris Albert, os Folhas, o Light Reflections tem uma boa imagem de uma apresentação deles no México, mas no Brasil não tem quase nada, é uma pena, né? Você vê, a televisão americana tem um monte de imagem, sei lá, do Elvis Presley cantando em 1957 na televisão. E a gente não tem nada de 75, quer dizer, é muito tempo sem nenhum documento, né? Infelizmente. Hélio, qual foi o final da história do Steve McLean? Assim, teve um dia que você revelou, olha, sou eu mesmo, foi num programa, numa entrevista, teve alguma história assim de uma revelação? Você falou, não, agora chega, eu sou o Hélio. Como é que foi? Nós não éramos assim tão importantes para ter uma revelação, né? Eu acho que, claro, que às vezes o departamento de imprensa das gravadoras publicava, Steve McLean vai lançar não sei o quê, está gravando em tal estúdio. Então, pouco a pouco as pessoas sabiam, mas também não era assim um grande acontecimento que um artista como você vê o próprio Morris Albert, desde o momento que ele fez sucesso, ele já era sabido que ele era brasileiro, né? Os Folhas, por exemplo, fizeram bastante sucesso. Aliás, você estava falando de letra, né? Os Folhas falaram que eles pegavam letras de vários livros, misturavam tudo, mesmo que não tivesse
muito sentido, mas soava bem, né? E assim ia. Então, muita gente já nasceu, o pessoal sabia que eram brasileiros. O Christian acho que foi o que mais tempo escondeu, assim, né? Mas você vê, escondeu tanto e virou um ótimo cantor sertanejo ao lado do irmão, né? É isso que deu. Olha, queria... Essa a onda foi baixando, né? Lembra também que essas músicas em inglês, elas feitas por brasileiros, elas começaram a nascer porque havia uma certa resistência das gravadoras em ceder material para as trilhas sonoras de novela, tanto da Tupi quanto da Globo. E a Globo e a Tupi, elas tinham que se virar, precisamos de música em inglês, o que nós vamos fazer? A gravadora não quer dar, nós não somos gravadoras, nós não temos material, então encomendavam, e assim as músicas iam nascendo. A partir do momento que a Som Livre se torna ultra forte no mercado, ela, ao contrário de pedir, ela tinha que negar, porque eram ofertas e ofertas de todos os tipos, né? De B.J. Thomas a Elton John, de Elton John a Michael Jackson. Então, nós pobres brasileiros já não éramos tão necessários assim. Então, a onda foi baixando. Os artistas como os Folhas e outras Light Reflections começavam a fazer baile em qualquer lugar. Quer dizer, já não tinha aquela aura do internacional. Você fazia muito show como Steve McLean, assim? Tinha uma média... Nunca fiz nenhum. Nenhum? Nenhum. Por quê? Os Folhas fizeram muito, mas eles já faziam antes de fazer sucesso. Já era uma banda de baile, vamos dizer, né? O Dave McLean acho que fez bem mais do que eu. Ele se dedicou mais a isso. Eu, como era também de gravador, eu tinha outros afazeres. Talvez eu não julgasse que ser Steve McLean fosse tão importante. E a gente também gravava singles. Não é que você tinha também um enorme repertório. Você tinha 8 músicas, talvez. Das 8, 6, 5 eram extremamente conhecidas. As outras 3 já não eram tanto. Você não tinha também um enorme repertório para isso, né? Para fazer grandes shows, muito menos vários anos seguidos, né? Essa onda durou de 72, 73 até 77, talvez meados de 78. Não foi muito além. Bom, Hélio, eu queria muito agradecer mais uma vez essa conversa com você. Você sempre muito gentil em me atender, né? Sempre que a gente pede, te agradeço imensamente. E dizer que nós vamos ouvir agora, para encerrar a entrevista, Sweet Sounds ou Beautiful Music com a Beck e o Steel de Fusca, né? Que fizeram essa versão desse sucesso do Steve McLean. Queria muito agradecer. Eu quero aproveitar para agradecer o convite. Quando eu ouvi a primeira vez, eu não podia nem entender o que era esse nome, né? Que era Beck, Steels e Fusca. Aí eles me explicaram que era uma brincadeira com Back to the Future, né? E eu adorei o arranjo que eles fizeram, a participação de todos os tios do Fusca foram muito importantes, e principalmente a voz da Becca, que é uma menina extremamente talentosa, além de ótima cantora, muito simpática, bonita. Ela consegue cantar grave, consegue cantar alto, ela canta, como se diz por aí, a lista telefônica e fica lindo. Que legal. Então, a sua música vai ficar mais linda ainda. Muito obrigado, Hélio. Obrigado a você pelo convite. Um abraço grande. Abração. Manda um beijo para a Vivian também. Eu vou falar com ela depois para ela participar do Contando uma Canção comigo. Legal, ela vai adorar. Tchau, Hélio. Vamos agora. Sweet Sounds ou Beautiful Music. So listen to me one more time. I like to promise everything, but all I have is love to give. Though it's hard to explain the secrets of my heart, all I want you to know is that you've changed my life. Sweet sounds of beautiful music.